Olá, seja bem-vindo ao seu podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui é aquele papo que você tem depois de assistir um bom filme ou uma boa série. Muita resenha, dicas e a gente fala sobre o tema do audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre o filme Homem com H. Sim, esse filme é um sucesso e é imperdível. Estava no cinema e agora está disponível na plataforma Netflix. Então, eu tenho certeza que você consegue ter um acesso e assistir. O papo de hoje é sobre coragem. A coragem de olhar no espelho e se reconhecer. Linda, lindo, forte e dona de si, ou dono de si. Fica com a gente, porque hoje o episódio está como? Com H de honestidade, história e humano. Fica com o trailer e a gente já volta para falar muito sobre esse filme. Mas, Ney, percebi que você votou mais radical neste seu primeiro trabalho solo. Você acha, Fátima? Você não acha? O jornal diz que você mancha a classe artística que tanto lutou pra ser aceita. Não tem muito o que comentar. Não leio esse jornal. Todo dia a insônia me convence. Você acha que isso é chocante pro teu público? Parece um bicho no cio. Eu espero que meu público consiga ver diferente de você. Sua voz é muito especial. Solidão é pretensão. Como é que você chama? Ney, de Souza Pereira. E o do seu pai, qual é? Filho meu jamais vai ser artista. Dia nascer. Pra você aprender a se recolher da minha casa agora! Não quero filho viado aqui nessa casa! Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Vivamos, meu bem, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Agora eu posso cantar o que eu quero, do jeito que eu quero, sem interferência de nada. Tem algumas pessoas que vieram bater aqui. Teve uma fã. Acontece que ela chegou na mesma hora que eu tava enxotando um barbudo, fedendo a álcool. Só depois a Lidoca veio me falar que você tratava do Raul Seixas. Raul Seixas, Ney, eu botei ele pra correr. Depois você dá uma ligada pra ele e inventa alguma desculpa. As pessoas te querem no palco. Quem? Fome. Te querem vivo. Nunca vi rastro de cobra em corpo de não vi som sem poder no bicho. Cazuza, canta pra mim. Essa música, eu não te ouço, Ney. Olha só, a música é ótima. A música é ótima. Gonzaguinho, é um forró. Eu nunca cantei forró. Ney, imagina isso no palco. Então, demais, né? E assim, o Jesuíta Barbosa, ele tá igualzinho ao Ney Matogrosso. Lembrando que, você sabe, como a gente conversa sobre o filme, aqui tem spoiler. Então, se você não quiser ficar sabendo de alguma coisa, dá um pause aí, já coloca aí nos seus favoritos o podcast e volta depois que você assistir, tá bom? Bom, o filme é uma produção de maio de 2025. Como eu disse, ele estava no cinema. É um filme de 2 horas e 9 minutos, produzido pela Biopic. É uma comédia dramática com direção de Esmir Filho, o roteiro de Esmir Filho. No elenco, Jesuíta Barbosa, Bruno Montaleone, Júlio Reis, entre outros. Disponível na Netflix. É a cinebiografia do Ney Matogrosso. Bom, comigo hoje eu tenho a minha querida amiga, patrocinadora desse podcast, que eu sempre falo toda semana, Moringa, Moringa, Moringa. Inclusive meu cabelo, que estava todo cheio de branco, que você estava assistindo, olha como ele está lindo hoje, porque eu fui na Moringa. E eu tenho aqui Mariana Credidio, empresária, e Moringa na tela. Como é que você tá, Mari? Tudo bem, Silvia, obrigada por me convidar de novo. Eu adorei estar aqui, primeira vez. Foi um pouco, assim, diferente, né? Estar aqui, tensa, pensando em roteiro, mas hoje já tô bem mais tranquila pra gente bater um papo mesmo.
E o seu cabelo ficou lindo, como todas as vezes que você foi, desde as luzes, mechas que você fez. Dessa vez você fez a gloss. E o que é? Explica pra galera que tá em casa. O que é essa gloss, Mari? Então, a gloss é um produto que a gente tem, que é uma coloração permanente. Ou seja, ela não sai com água, né? Não é igual um tonalizante. E ela colore somente os brancos. Então, você tem a chance de usar os seus brancos como reflexo para dar uma continuidade nas suas luzes. Fora que ela faz isso em 10 minutos, né? Mais ou menos. Isso porque ela age, se eu colocar menos tempo, ela fica mais loiro. Se eu colocar mais tempo, ela fica mais escuro. Então, é a gosto da cliente mesmo. O que ela quiser fazer. E, além de tudo, ela não pigmenta o seu cabelo. Ou seja, não muda o seu fundo. Não muda a cor do seu cabelo. Isso é muito interessante, realmente. Eu achei o máximo. Eu tive ontem com o Gabriel, que me atendeu, fofo, querido, super competente. Aliás, a sua equipe é maravilhosa, né, Mari? São todos muito especiais, recebem a gente muito bem. Você chega na Moringa, você fala, tô em casa, né? Eu tô agora com o Moisés, o Gabriel e a Lilian, né? Os profissionais que estão atendendo, todos bastante experientes e assim, com todos os serviços que a gente faz, né? Atendem todos os serviços e tem a Rosana, que é a gerente, e a Tayane, que é a recepcionista. Sim. E tem também a Carla, que é a manicure. Então, a gente está também com serviço de manicure. Fiz uma mudança recente lá, até na recepção. Quando a pessoa chega, já tem uma recepção um pouquinho diferente. A gente está colocando também o em gel. Então, são todos os serviços aí para um salão de beleza, para a pessoa entrar e sair, de fato, reconectada com a própria beleza. Porque eu sempre falo isso, assim, ninguém vai lá buscar ficar bonita. A pessoa já é bonita e ela vai se reconectar. Então, é isso que eu... Ai, a gente tem música ao vivo. Como é que é isso, música ao vivo, pois é, gente? Olha, vai ter já uma resenhazinha no salão. Sim. A mulherada já adora conversar, né? Tá sendo muito gostoso, porque o Moisés toca, né, violão. Que então, legal. Às vezes ele faz uma mecha, ele deixa na pausa, já pega o violão, canta. Que legal. Tá sendo bem interessante. Gabriel também tá praticando, então a gente tem música ao vivo, tá sendo bem gostoso. Legal. Aí, tá vendo? Foi o que eu falei, a gente se sente em casa. É isso. Se sente acolhida, né? E isso é tão legal. E essa questão do branco, nossa, eu fiquei impressionada. Falei, Gabriel, como assim? Ele, não, 5 minutos a gente vai ali lavar. 5 minutos? Ele falou, 5 minutos. Falei, eu não quero que você tire essa cor que a Lília trabalhou, né? Que eu tô apaixonada nessa minha loirice. Ele, não, de forma alguma, não vai mexer. E aqui, todo mundo tá vendo o resultado. Porque os 5 minutos é para deixar o loiro, justamente, quando quer dar uma continuidade nas mechas, né? Porque ele faz ele dá um resultado natural, bem mais natural que a coloração comum. Embora eu também tenha a coloração que age em 10 minutos e faz uma cor chapada, que a gente chama, que é a cor, dependendo da pessoa, ela gosta. E ela tem também um branco, dependendo da porcentagem de brancos. Então, cabe uma avaliação sempre, né? E temos essas possibilidades que são rápidas e para fazer a coloração de branco. Maravilha, então. Bom, toda semana eu falo pra você, vai na Moringa, e agora você já sabe porque que você tem que ir, né? Tem uma coisa interessante, né, Silvia, que eu sempre falo, assim, além de todos os serviços de mecha, enfim, cortar, fazer coloração, etc., é muito importante fazer o tratamento. Assim, quando você pode dizer, né? Quando você vai lá e faz o tratamento, o cabelo fica hidratado, nutrido. Ele fez a hidratação ontem. Ele muda. Nossa, tá uma delícia meu cabelo. Além do cheiro delicioso que fica, né? Fica, né? E fica mais macio. E você fazendo isso, gradualmente o cabelo vai mudando a estrutura, assim, de estar mais saudável. E eu costumo dizer isso, a relação da gente com o cabelo muda, a relação de como é que eu vou arrumar ele? Será que eu mudo pra cá? Será que um corte assim, um corte assado? A gente tá também com serviço de visagismo, né? Então tem isso também, vou analisar seu rosto, como é que ele vai ficar melhor o corte no seu rosto e as mechas. Então, você tem pontos de luz ali para colocar, para melhorar a proporção áurea, né? A proporção do seu rosto. Então, tudo isso tá sendo bem interessante, assim, do que a gente está oferecendo. Cabe uma avaliação para quem quiser ir lá, conhecer, tomar um café, sem compromisso, e ouvir uma música, já vale. Todo mundo já sabe. Vocês já sabem, gente, @moringa_barra. Toda semana eu falo para vocês. E hoje a gente vai falar de um filme que tá aí, né, entre os mais vistos na Netflix, teve uma vida também no cinema
com uma bilheteria ótima. É uma cinebiografia, né, do nosso querido, maravilhoso Ney Matogrosso, esse artista aí de 80 e poucos anos. Você fala, caramba, você nem acredita a idade que ele tem, né? Maravilhoso. Ele é demais. Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileira. O filme acompanha a origem em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Por isso que hoje eu tô em homenagem. Muito bom. Eu vim animalesca hoje. E os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística, com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível. Ney Matogrosso compõe 1/3 da banda Secos e Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima, Sangue Latino, entre outros, né? Passando por cada fase da sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco. Então eu começo te perguntando, Mari, por que você escolheu Homem com H pra gente resenhar hoje? Tá. Então, olha, você falou várias coisas ali que aí, né, apresentando o filme que fizeram muito sentido pra mim, assim. A presença de palco dele realmente, assim, algo inexplicável desde o início, né, aquela voz que ele coloca. Mas o motivo principal, e que eu gostei muito do filme, é como ele, desde criança, porque a história, né, desde criança até ele ser adulto, como ele já tinha percepção dele próprio, né? Ele sabia, é um pouco assim, né? Ele não sabia exatamente quem ele era, mas ele tinha alguma certeza dentro dele para resistir. Porque eu vi um pouco do filme nesse sentido também. Ele não era uma pessoa que brigava ou militava, né? Não tinha muito essa força, mas era uma resistência. Ele resistiu ao pai, né? Ele resistiu à sociedade, ele resistiu à banda. Quando ele entrou no Secos e Molhados, ele era o diferente, né? Ele tinha os outros 2 membros da banda completamente diferentes dele. Ele resistiu a isso. Eu sou esse cara e é isso, ele que eu vou manter. Então, assim, eu vi muita amorosidade nessa resistência para ser ele mesmo. E aí ele segue sendo ele mesmo. Eu acho que esse autoconhecimento dele desde criança, de pelo menos assim, curioso, o que será que tem aqui? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma força aqui. E aí ele coloca essa força muito na arte, né? Na onde ele vai pro palco e extravasa, que tem uma cena até que ele fala. No palco eu extravaso, no palco eu coloco isso. É lá que eu quero influenciar as pessoas e a mim mesmo. Ele fala isso numa cena, né? Acho que é isso. E tem aquela coisa também, você percebe que ele é diferente. Ele tem uma sensibilidade, né? E ele tem uma conexão com a natureza inexplicável, né? E aí, no entanto, que algumas cenas do filme, ele meio que se embranha na natureza, em árvores, e ele leva essa expressão artística, né? Essa conexão como uma expressão artística no palco, onde ele canta com a pintura, com penas, com entre aspas, gestos, né? Com gestos né? De animais e tal. E você vê que realmente é uma conexão da natureza, do animal que a gente tem em si. E se a gente parar para pensar, se a gente ouvir o nosso animal, que todos nós temos interno, que é o nosso eu de verdade, a gente vai ser livre. E sendo livre, a gente pode ser quem a gente é de verdade, independentemente do que os outros possam te julgar ou achar sobre você. Então, eu acho que tem muito isso nele, né? No filme e na personalidade mesmo do Ney. Quando você percebeu que cuidar da aparência das pessoas era, na verdade, cuidar da autoestima delas, que é muito além do que só um cabelo, uma unha, sei lá, qualquer outro procedimento, né? Eu trago isso na minha história, na verdade, né? Porque inclusive, eu abri o salão com o intuito e o propósito, o grande propósito de levar para as pessoas essa força do dia a dia, porque a autoestima é isso, né? Faz você, quando a gente se sente bem, você vê que você... Eu ligo muito a força à beleza. Porque quando você tá para baixo, você tá fraco, normalmente você não se cuida, né?
Então, quando você se cuida... E aí tem esse caminho, assim. Ou você se cuida para ficar forte, ou você é forte e se cuida. Sim. Então, eu acho que resgatar essa beleza, mostrar para as pessoas... Por isso que eu gosto muito no salão, quando a pessoa vai, da gente tirar foto, né? Mostrar aquela beleza. Porque quando você mostra e fala, ó, essa é você. Falou, nossa, como ficou bonito. E além de dar alternativas, que às vezes a pessoa não pensou, como o visagismo faz, né? Vamos por esse caminho, isso aqui pode ficar bem em você. Então, quando eu trago isso na minha história, assim, a história que eu tenho inclusive com o Bruno, que foi o criador da franquia. Hoje eu não sou mais uma franqueada, né? Eu comecei, no primeiro podcast eu inclusive falei isso, fazia parte de uma franquia da Moringa, hoje eu não sou mais essa franqueada, mas a história vem trazendo isso com a minha relação com ele, quando ele fazia isso comigo. Então ele cuidava de mim e o cabeleireiro também faz um papel ali um pouco de escuta, né? De psicólogo. Totalmente psicólogo. Então é onde a pessoa tá ali para recuperar ela mesma e ficar, através da beleza, ter essa força, né? Para enfrentar o dia a dia, para se colocar e para se posicionar diante dos desafios. E a gente relacionando com o filme, quando o Ney Matogrosso tá no palco, ele tem uma energia, uma luz, além de tudo que ele utiliza, né, que a gente já falou antes, da maquiagem, dos figurinos extremamente ousados, Sim. né? Mas você vê que ali ele tá sendo ele. Ele tá, apesar de ser um over dele, vamos dizer assim, no dia a dia ele é um cara tímido, pacato, calado. Muito. Você olha e fala, não é possível. Muito. São duas... Ruth e Raquel, quem é de novela e antigo, que nem eu, vai lembrar. São duas personalidades totalmente opostas, mas que, obviamente, se complementam, né? Porque é onde, justamente, ele tem o palco como lugar de expressão máxima, aonde o julgamento, ele não tá nem aí o que estão achando. Tanto que no filme... É tão legal, né? Porque a gente vai acompanhando essa evolução dele enquanto artista, obviamente enquanto ser humano, e a relação com os pais. Isso fica bem forte no filme, né? E o pai sempre naquela coisa do preconceito, da vergonha, e a mãe... Mãe é mãe, né? Não adianta, não. A mãe com aquele orgulho, olhando para ele no palco, assim, o olhinho brilhando. Né? É tão lindo isso. E a gente vem também com essa coisa do apoio, né? Como é importante a gente ter pelo menos uma pessoa. E aí eu volto... Eu fiz essa frase no outro podcast, assim... Como é importante a gente ter apoio e ser apoio. Então, assim, se ele não tivesse a mãe, como seria essa vida ali? E depois ele saiu de casa para proteger a mãe, porque o pai ficou por muitos anos tentando mudá-lo, né? E tentando mudá-lo com força, com bastante força, né? Quando ele era criança, inclusive, teve uma certa violência ali envolvida, né? Que ele passou. Mas você vê, ele não devolveu essa violência em momento algum, pelo contrário. Na verdade, no fim da vida do pai, quem estava ali para estar junto e estar com ele. E como é que ele mudou esse pai, né? Como é que ele mudou a visão desse pai? Através da resistência de quem ele era e o amor. Porque ele, em nenhum momento, ele não foi amoroso. Ele resistiu e ele se retirou. Mas ele não entrou em embate com o pai. E uma cena me marcou bastante em relação à questão da sexualidade, porque o pai também tinha essa vergonha. Ele perguntou, acho que foi ele que perguntou pro filho, você eu não lembro a palavra que ele usou, né? Você é gay? Você... perguntando para ele. Sim. E ele respondeu, ainda não. Eu achei interessantíssimo isso, porque ele mesmo não quis colocar algo ali, porque eu acho que ele tem essa questão da liberdade, e ele falou, ainda não, mas se um dia eu for, você vai saber. Todo mundo vai saber, né? Porque para ele é isso, ele estava caminhando, e o que ele queria era se expressar. Então ele usava o palco, né, para fazer. E a gente isso. percebe, né, durante o filme, acompanhando a vida dele, não só no palco, mas fora dos palcos também, existia ali uma liberdade muito grande, né? Eu não sei se era uma questão mesmo daquela década e tal, daquelas décadas, né, onde ele era jovem. Você via que o amor era fluido. Sim. Era aberto. Sim. Ele ficava com meninos, ele ficava com meninas. Sim. E tava ali. Depois, ele, pelo que parece, né, se decidiu mesmo ou se conectou mais e se apaixonou por um homem e teve relações sérias. A gente tem até uma questão do HIV que é importante a gente falar sobre, né? Então, assim,
É muito interessante isso. Pode falar. Sim, pode ele teve. Não, é porque eu tô lembrando, né, isso que você falou em relação ao HIV e ele não ter. Depois, acho que se eu não me engano, eu vi uma entrevista dele falando isso, né? Que eu não peguei, eu não sei por que eu não peguei. E não pegou, ele não fez uma... Ele mesmo, ele e o companheiro, que ele cuidou até o fim da vida, eles tem aquela cena da cama onde ele tá com o resultado do exame, o companheiro tá com o resultado do exame, e que ele fala, como eu não peguei? É inexplicável. Inexplicável. Porque ele tinha relações com ele e outra. Ele também, depois a gente vai falar um pouco sobre Cazuza. Né? Cazuza, que foi um tsunami na vida dele, né? E que o último show do Cazuza, já bem abatido pela doença, né? Quem dirigiu foi o Ney. Um show emblemático do Cazuza. No filme ele mostra a revelação do Cazuza através do Ney, né? Na música que ele gravou, né? Que o Cazuza não queria deixar ele gravar, inclusive. Ele falou, mas você não quer que toque nas rádios? Eu vou gravar sim. E ele gravou e foi um dia de muita festa, porque depois realmente, né? Pro Dia Nascer Feliz. Pro Dia Nascer Feliz. Maravilhosa. Que até hoje... toca aí. Eu fico até arrepiada, porque assim, são músicas muito maravilhosas, né? Eram artistas maravilhosos e assim... Eu acho que é ali que eles viviam, quem eles eram, né? Porque na vida é isso, né? E também era uma pessoa resignada na vida dele, né? Com a família, porque ele não queria entrar nesse embate, ele não queria... Acho que por muito também não saber por onde ir, como fazer, mas de qualquer maneira me chamou muita atenção essa trajetória muito amorosa, muito cuidadosa, com todos, incluindo com Cazuza, né? E com ele mesmo, né? E com ele mesmo. Total. Tem algumas frases, né, do filme que são super interessantes e corrobora com o que você está falando. Amor próprio é um processo, não um produto. São frases do Ney. Autenticidade não precisa de aplauso, só de coragem. É isso, né? Para você ser autêntico, para você ser quem você é, né? Amar quem você quiser, fazer o que você quiser, né? Tanto na vida privada quanto nos palcos, para se apresentar. Né? Naquela época, imagina, um homem se vestir como ele se vestia, requebrar, rebolar, como ele fazia, e faz até hoje, lindamente. Tem que... Por isso que é homem com H mesmo, né? Muito autêntico. É esse o sentido mesmo. E ele fala também, a beleza mais poderosa é aquela que nasce da liberdade. Sim. Né? E eu acho que é sobre isso. E é sobre isso que a gente está falando aqui também, né? A gente começou falando do salão, da Moringa, que lida com esse lado estético, da beleza física, mas não é só isso. Foi o que você falou, lá você tem, por exemplo, gente tocando violão, cantando. Isso faz com que a sua alma também fique iluminada, fique preenchida e fique repleta de carinho, porque a música traz isso, né? O afeto, traz o acolhimento. E quando a gente se sente acolhido e seguro, a gente tem coragem para ser quem a gente é. E é nesse processo que a gente se cuida mais realmente. E essa coisa de se cuidar mais, não adianta, assim, por mais que se diga, você não precisa de um batom, né? Você não precisa de um cabelo, você... Precisa sim, porque quando você tá arrumada, você também tem mais postura, você consegue se colocar melhor, você consegue falar melhor, sem se preocupar com outras coisas. Porque, infelizmente, a gente vive no mundo, né? Eu acho que do ser humano também, de querer estar sendo ouvido e admirado, né? E bem ou mal a gente é ouvido e admirado quando a gente está também bem cuidado. Então, a primeira frase que você falou até do processo, né? Beleza não é um... amor próprio é um processo, não um produto. Amor próprio é um processo e não um produto. Eu acho que esse processo, falando de amor próprio, dentro dele faz parte esse resgate com a beleza. E que aí é que tá, não é... eu vejo muita gente falar, porque a gente, infelizmente, também tem o estereótipo, né? A gente tem os estereótipos, né? Porque tem a pessoa que é branca, que é loura, tem a pessoa que... Aí, isso é um estereótipo de que é bonito. Mas bonito todo mundo é bonito. Porque bonito é estar bem consigo mesmo, né? Eu acho que muito sobre isso. Bonito é você ter um cabelo cacheado, mas você conseguir se olhar no espelho e que seja um cabelo afro mesmo,
de qualquer jeito, mas que você se olhe no espelho e veja que ele está do jeito que você gosta. E não do jeito que te representa, te representa, né? Isso. Eu tenho clientes assim também, com cabelos e fazendo tratamento, que é isso, assim. A saúde vai muito casado com isso, né? Da beleza. Porque a beleza não é só você estar com uma cor no cabelo ou, enfim, com o cabelo alisado. Muito pelo contrário. Na verdade, a beleza tá em você ter saúde nesse cabelo e você conseguir deixar ele do jeito que você gosta, sem precisar de muito, inclusive, né? Sim, sim. Acho que essa é a o ideia. objetivo, na verdade, né? E assim, a gente tem o longa retrata o relacionamento de 3 meses entre Ney e Cazuza, que inclusive acabou ficando de fora da cinebiografia de Cazuza. No filme do Cazuza, eles não tocaram nesse assunto, né? Ah, entendi. Apesar da difícil convivência, o Ney diz que Cazuza era uma das pessoas mais encantadoras que ele conheceu. Isso ele falou numa entrevista que ele deu à revista Veja. Tá? Após o fim do romance, os dois mantiveram uma forte amizade, a ponto do cantor dirigir, como eu já falei, a última turnê do Cazuza. Né? Adaptado da obra Ney Matogrosso, a biografia da Companhia das Letras 2021, de Júlio Maria, o filme também foi fortemente inspirado pelo livro de memórias de Ney, abre aspas, Vira-lata de raça, fecha aspas, Tordesilhas, 2018. Antes de começar a escrever, o cineasta Esmir Filho chegou a escutar a discografia do Ney inteira, tanto que nas telas as canções ajudam a estruturar a história. Aí eu te pergunto, tem alguma cena e que tenha música, né, do Ney que tenha te marcado, que você tenha falado, nossa, essa... E começou a cantar a música e lembrar, enfim, alguma específico? Não, com certeza a cena dele cantando a música do Cazuza. Assim, embora as outras eu conhecesse também, a voz dele e do ator, né? A voz maravilhosa também. Uma curiosidade, não foi o Jesuíta Barbosa que cantou, a voz era do Ney mesmo. Ah, por isso eu não falei, caramba, ele tem uma voz ali, cara. E ele dublou muito bem, então. A dublagem é excelente, sim, realmente. Sim. E todas as músicas, né, com a voz dele, todas são muito tocantes, assim, elas emocionam. Música é uma coisa que aquece o coração da gente, com realmente. certeza. Mas ele cantando do Cazuza, né, eu não sei nem explicar, pra mim foi muito tocante, assim, ver essa cena. Eu adoro quando ele canta Bandido Coração. Adoro, adoro. Aquela cena pra mim é emblemática. Bom, a cena que mais emocionou o Ney ao assistir o filme foi o momento em que ele contou, em que o namorado, né, contou para ele que, com quem ele viveu por 13 anos, contou que o teste de HIV tinha dado positivo a ele e negativo para o Ney, né? O companheiro acabaria morrendo de AIDS, abre aspas. Passou na cabeça um flashback de toda aquela época e eu não aguentei, contou o Ney Matogrosso também nessa entrevista que ele deu à Veja, né? O próprio Ney Matogrosso colaborou diretamente na produção e no roteiro, com a intenção de evitar erros ou invenções sobre sua vida. Ele já afirmou que, mesmo com a liberdade artística necessária para o projeto, tudo que está na tela é verdadeiro. É tão interessante isso, né? Porque muitas vezes acontece de uma produção, a pessoa já morreu. Tudo bem, você tem uma biografia, você tem alguém da família, ou um parceiro ou uma parceira que conte sobre a história daquela pessoa, mas é diferente. Eu acho que deve... Imagina, ele em vida, assistindo a vida dele sendo contada no cinema brasileiro, um filme super bem feito, uma direção impecável, o elenco. O Jesuíta Barbosa emagreceu 12 quilos. Já era magro, né? Ele emagreceu 12 quilos para passar... para interpretar o Ney, e ainda passou por uma preparação vocal e corporal para interpretar o Ney. Mas as músicas, a voz que aparece no filme é do próprio cantor, como eu tinha te falado. Isso eu descobri aqui, hein? Fiz uma pesquisazinha básica. Mas que máximo que deve ser, né? Você ter uma importância tamanha para, em vida, acontecer uma homenagem dessa. Sem dúvida, né? E que bom que foi história. Possível, porque é uma honra, né? É honrar ele, é honrar a história dele. E agora, principalmente, eu acho que ele ainda se apresenta, né? Ele ainda tá... Se apresenta, ele tá, inclusive... A gente vai ao ar aqui, finalzinho de julho.
ele teve no Circo Voador, inclusive, um show cantando Cazuza. Ah, que maravilhoso. Esse eu não vi. No Mas, Disco assim, Voador. se tivesse, eu teria ido com certeza. E eu acho que é isso, assim. Eu tinha uma proximidade com o Ney Matogrosso, assim, através da minha mãe, que minha mãe é cantora, né? Cantava em bares. Olha, não sabia. Minha mãe, a música é muito presente na minha vida por esse legal. motivo, assim. Minha mãe sempre, ela chegou a abrir um bar, né, na cidade. Eu sou do interior de São Paulo, pelo sotaque dá pra ver. Dá pra ver que é do interior, que nem eu também, eu sou mineira, não tem como negar, né? Pois é, e ela cantava, e então a música sempre foi muito presente, e o Ney Matogrosso eu também conheci ele como outros artistas através dela, e tinha isso no meu dia a dia, né? Mas ainda assim, não tão próximo quanto ver a história e ouvir as músicas ali naquele filme. Então, hoje, eu já tenho uma vontade maior ainda de ir no show. Sim. E aí, quando você faz uma biografia dessa, um filme desse, de alguém que já morreu, a pessoa que assiste depois fala assim, não posso mais ver esse artista. Então, esse é muito bom que a gente... É um privilégio para ele e para nós, né? Que podemos ainda assistir ele em vida, né? Com certeza. Mari, pra gente ir terminando o nosso papo, ficava aqui até amanhã falando, porque esse filme realmente é imperdível. E a obra do Ney Matogrosso, a voz dele, a presença de palco dele, como você disse, é maravilhosa. Bom, como você acha que o audiovisual pode ajudar abordando temas como esse que a gente já falou, da liberdade, né, de ser quem você da expressão artística, né, ser reconhecida como também uma expressão de vida, do que ele sente, da personalidade dele. Como é que você acha que um filme como esse pode ajudar as pessoas que estão aí, às vezes passando até por uma situação como ele passou com o pai, por exemplo, em casa e tal, né? Sim, eu acho... isso é exemplo, né? É representatividade. Então, assim, a gente vê pessoa... Quando você vê, né, um artista como ele, que chegou onde chegou, com a certeza que ele teve desde criança, para se manter ali resistente, as investidas do pai para mudá-lo, as investidas da sociedade para mudá-lo, até da banda que ele entrou, que depois ele saiu. Eu queria depois até fazer um comentário sobre essa questão da banda. Sim. Quando você vê isso acontecendo, não foi fácil, né? E quando a pessoa está passando por isso, eu imagino que quantas vezes a gente quer desistir. Aliás, todos nós temos os desafios que quantas vezes a gente quer desistir, né? Sim. Empreender é um desafio, enfim. Sim. São vários os desafios da vida que a gente quer desistir. Quando a gente não tem essa representatividade para olhar e falar, ele conseguiu e ele fez de um jeito que eu posso me identificar, porque às vezes você fica um pouco perdido também de como é que eu vou resistir a tudo isso, seguir dando meus passos e manter a minha essência, que muitas vezes é amorosa. A gente sempre vai para o lado de vamos brigar. Então, se eu não posso ser essa pessoa, eu tenho que brigar para ser essa pessoa, sabe assim? Você tem muito essa questão hoje em dia, muito presente da militância, né? Dos extremos. Então, eu acho que um filme como esse mostra, e aí a gente tem outros inúmeros filmes, assim, nesse sentido de como as lutas podem, sim, serem relativamente pacíficas, né? Como Gandhi, enfim, outros líderes maravilhosos, mas assim, nesse sentido do Ney Matogrosso com a arte, aonde se apoiar, é isso, ele se apoiou na arte e continuou mantendo a essência dele. Tem uma entrevista que eu vi ele falando, que foi assim, eu sou uma pessoa do bem, eu nunca fiz mal a ninguém e eu nunca vou fazer mal a ninguém. E ele manteve isso, mas eu acho que a gente só tem essa certeza de poder ser assim quando a gente vê alguém sendo assim. Porque antes disso tem uma dúvida, né? Será que eu preciso brigar para ser eu mesma? Será que eu preciso militar, brigar e entrar num outro extremo? E aí é o que eu queria comentar. Quando ele entrou nos Secos e Molhados, ele ainda tinha essa essência. Mas em um determinado momento, ele se viu de uma certa necessidade de criar embates. E ele começou a se extravasar um pouco mais. Não sei se você se lembra dessas cenas, assim, que ele começou a se perder. E alguém chegou para ele, acho que foi uma amiga, né, se eu não me engano, falou, cara, você tá se perdendo. Isso não é você. Esse não é você. Que aí ele começou a entrar nesse outro extremo, que é o que a gente vê hoje muito, né? Hoje a gente tem um extremo que não vai ser a pessoa mesmo, né? Não vai viver aquela liberdade e se
e sucumbe, né, à sociedade, às coisas que, olha, você tem que ser nessa caixinha, ou você vê o outro extremo, que é uma briga danada, discussões, onde você não consegue nem fazer uma coisa nem outra. Então, ele consegue trazer, pelo menos, esse caminho do meio aí. Vamos seguir resistindo, mas com muito amor e fazendo bem. Então, isso eu achei bem interessante. Por isso que é importante ter um filme como esse, né, para mostrar esse tipo de alternativa. Com certeza. E tem também uma coisa, quando você reprime lá no fundo, né, quem você é, ou quem você quer ser ou fazer, em todos os aspectos, né, na vida sentimental, na vida profissional, familiar, muitas vezes você tem que aguentar coisa que você não tá afim, em nome de, sabe? Chega uma certa idade que a gente fala assim, a ampulheta virou, então, vambora, não aguento mais o que eu não quero, não vou deixar de fazer o que eu quero pelo que eu não quero. A gente perde o medo de falar não, né? Porque quando você fala não, você tem medo de não ser aceito, das pessoas falarem, nossa, mas como ela é má, nossa, como ela é isso, porque ela falou não para aquilo, sabe? Então, eu acho que isso também leva para um lugar da saúde mental. Sem dúvida. Porque quando as pessoas não são quem elas realmente são, não encaram, não chegam no espelho, se olham e falam, se reconhecem, eu sou assim, eu quero isso, e o mundo que, sabe, que se exploda, né, para não falar outra coisa. Aí começa o quê? Uma depressão, começa uma ansiedade, né? Então, a gente também tem que pensar sobre isso, sobre a nossa saúde mental. A gente ter a liberdade de ser quem a gente é, de fazer o que a gente deseja, passa muito mais do que só as pessoas acharem que você está fazendo porque você quer agredir ou porque você quer... Não, meu amor, não é sobre você. Não é sobre mim. Então, dá licença que eu quero passar e eu vou passar. E eu acho que o Ney Matogrosso fez e faz isso até hoje de uma forma natural, né? Porque ele assumiu quem ele é o que ele é e ele é lindo em todos os aspectos e é um senhor artista, né? E aí, como você bem disse, ainda presenteia a gente com a presença, literalmente, em vida, com muita música e tudo mais. Isso, só complementando sua fala, Silvia, é um processo, né? Assim, a gente realmente não pode achar que eu vou nascer e vou saber. Ele é um exemplo, o filme dele, nesse sentido também. Ele era criança, ele não tinha todas as respostas, tanto que teve essa cena, ele falou, você é isso? Não, ainda não. Então, assim, ele nem sabia muito bem o que ele era, mas... E a gente passando por esses processos, essas representatividades e pessoas próximas também que são da gente para poder dizer, você está no caminho certo, você pode continuar que está tudo bem, né? Sem a gente ter dúvidas, porque vem uma força muito grande dizendo... Te dá segurança, né? Você não precisa ficar nessa caixinha aqui, você está indo... E aceitar esse tempo de cada um também, porque ele, se você for ver, de criança até adulto... são anos de um processo que ele passou. Então, às vezes, a gente também está querendo as coisas... Né, acontece muito. Eu venho num processo de mudança grande. Falei da transição de carreira no outro podcast, né? Você trabalhava numa grande empresa e resolveu empreender. Resolvi empreender. Né? Então, assim, processos pessoais que estão acontecendo e que, às vezes, a gente quer que aconteça de uma hora para outra. Poxa, mas não aconteceu ainda, não virou ainda, não resolveu ainda, eu não entendi ainda. Que, às vezes, tem isso. Eu passo muito por isso, assim, às vezes eu acho que eu entendi as coisas, né? E de repente eu vejo que ainda não, porque eu encontro um pedacinho que eu não tinha entendido, mas que eu não sabia que eu não tinha entendido. Então, essa paciência com a gente mesmo também, e aí junta tudo, né? A representatividade, os apoios que a gente tem por perto, e... Né, tenho que comentar do salão, né, da Moringa, que é um espaço onde a pessoa também pode estar ali se reconhecendo e trocando. Então, são os espaços que a gente se encontra. E a gente vai se encontrando cada vez mais até chegar num momento que você pode, sim, eu vou dizer não, porque eu tenho segurança de que eu não vou ser, né, se a pessoa não vai deixar de gostar de mim porque eu tô dizendo não. E aí você começa a descobrir que isso funciona. Quando você começa a descobrir que isso funciona, é uma delícia, né? Aí que a brincadeira fica boa, aí, né? Sim. Aí você fala, gente, por que eu não agi isso assim antes? Exato. Mas eu acho que faz parte também do nosso amadurecimento, crescimento. Todo mundo, né, Mari? Passa por isso.
Bom, eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua presença, Mari. Obrigada mesmo, porque o nosso papo hoje, eu acho que ele foi inspirador, né? Quem está assistindo a gente, ouvindo Espero que sim, gente, né? tomara que tenha, né, se identificado, se conectado. E é isso. E é o que eu falo, né? Você não transforma só a pessoa visualmente, né? Você desperta a coragem que tem, né, dentro de si e dos outros. Eu acho que esse apoio que a gente se dá, né, que a gente pode dar para amigo, para parente, enfim, eu acho que isso é o mais lindo que a gente pode oferecer, né? Que é ser rede de apoio de alguém, ser ombro de alguém e ser a força para estar ali do lado e junto falar, não, aqui você não mexe, vambora, tô contigo, pega, ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que é mais ou menos ninguém isso. Ninguém solta a mão de ninguém, com né? certeza. Bom, e para quem assistiu e ouviu a gente até aqui, o mundo tenta o tempo inteiro te encaixar. Mas você não nasceu para caber. Você nasceu para transbordar. Se ame, se descubra e se assuma. Com H de honra, com H de humanidade. Bora falar disso nos comentários? A gente quer que o pessoal comente, né, Mari? Comentem. Vamos botar aí nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês querem assistir aqui, algum ponto que a gente tenha falado, que a Mari tenha falado, que eu tenha falado, que você acha importante reiterar, coloca nos comentários aqui pra gente. Sim. Mais uma vez, muito obrigada, Mari, Obrigada. por tudo, sempre pelo apoio da Moringa ao podcast, que faz ser possível. A Moringa e a Marta, né, da Ideias da Argila. Aqui temos um cafezinho. Sempre. Aqui a gente está até com uma campanha. Marta, vamos fazer de souvenir, né? É uma ótima. Olha, adorei. Aí eu venho mais vezes, que daí eu faço para servir lá na Moringa, pelo menos meia dúzia. Já fica lá. Ó, bim. Boa. Tchim-tchim. Tchim-tchim. É isso. Obrigada, Mari, mais uma vez. Eu que agradeço, tá bom? Sil. Obrigada pelo convite de novo. Quero convidar as pessoas para irem lá, né, na Moringa. Quem já conhece, né, que sempre volte. Eu sei que já faz parte da nossa família, assim, que eu gosto muito de receber as pessoas nesse sentido, de estarem se sentindo em casa. E quem não conhece, vamos lá fazer uma visita sem compromisso, conhecer, ouvir a nossa música, nossa música ao vivo, nossos profissionais para cuidar de você. E é isso. Maravilhoso. Obrigada, Mari. Obrigada. Para você que está aqui com a gente, você já sabe, por favor, divulgue o nosso canal, faça a inscrição se você não fez ainda, ative o sininho para receber as nossas notificações quando tiver conteúdo novo, compartilhe com as pessoas. Quanto mais gente tiver inscrito no canal, melhor para nós. Quanto mais você compartilhar o nosso conteúdo, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e isso só ajuda. Bom, a Moringa, que eu quero agradecer, @Moringa_, beleza, cosméticos e cuidados pessoais. Encontre a melhor versão dos seus cabelos. Avaliação personalizada, cuidados para facilitar o seu dia a dia. Corte, iluminação, coloração e tratamentos, você já sabe. E Ideias na Argila, minha querida amiga Marta, que é um brinde, um tintim. Você já sabe, toda semana eu falo também da Ideias na Argila aqui. Ideias, criação e produção de cerâmicas autorais. Tá aí, @Ideias na Argila. Você já sabe. Dá uma passeadinha lá no Instagram da Ideias na Argila, que eu tenho certeza que você vai querer pelo menos meia dúzia das peças que você vai encontrar por lá. Eu garanto. Bom, depois do nosso papo de hoje, se você ainda não assistiu o filme, veja. Homem com H está disponível na Netflix. E se você já viu, veja de novo, com os olhos mais livres. E não se esqueça, na hora que você assistir Homem com H, se pergunte: o que eu deixei de viver por medo de ser quem eu sou? Fica com essa aí, tá? Um beijo pra você, até semana que vem e bora falar?